Olá, sextos anos. Hoje é o momento de fazermos a resolução do diagnóstico. Sou a professora Luciana, de Geografia. Nós vamos ver aí os erros e os acertos, claro que mais os acertos, para que a gente possa aprender um pouco mais com esse simulado. Temos aí a questão 1, retrata uma situação, problema. Um menino que mora em uma cidade localizada sobre a linha do Equador, na latitude 0 grau, quer construir uma casa para a morada de pássaros, de forma que possa aproveitar melhor a entrada de raios de sol. O menino deve colocar a entrada da casa orientada no sentido. Então, nós temos aí a letra A como a alternativa correta, leste, pois sempre terá o sol da manhã nas estações de inverno e verão. É a letra A, pois o sol nasce no leste e como ele se encontra na linha do Equador, o sol estará bem no meio do céu. Logo, melhor forma de aproveitar a luz solar é apontando a entrada do lado que o sol nasce, nesse caso, o leste. Então, a alternativa 1, ela tem um link direto com a alternativa A, porque a ideia é colocar a entrada da casa na direção que o sol nasce, que é a leste. Então o sol não nasce no norte, no sul, ele se põe a oeste, né? Então nós temos aí a alternativa A. Concluir. Desculpa aí. O que nós podemos concluir? Então, é a letra A? Não, porque a latitude ela é relacionada ao norte e ao sul, não a leste e a oeste. Letra B, corretamente, porque a latitude ela varia de 0 a 90 em relação à linha do Equador e ela se baseia no norte e no sul. Letra C não está correta, porque a latitude vai até 90 graus. D não está correta, porque a longitude ela varia de 0 a 180, mas baseado no meridiano de Greenwich, não na linha do Equador. E a letra E, a longitude pode variar de 0 a 180, como nós já falamos na questão D. É o mesmo para a questão 3, é uma análise de um poema. De acordo com a composição Triste Partida, de Patativa do Assaré, nós temos aí: no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar, aquele nortista partindo de pena, de longe a cena, adeus, meu lugar. Então, o poema ele está se referindo a uma pessoa que está se despedindo do seu lugar, olhando quando ele fala seu berço, né, o lugar que ele realizava suas atividades cotidianas, né, o lugar que ele tem afetividade, o seu lar. Então, ele coloca por que essa composição, a categoria lugar que aparece no fragmento está empregada corretamente. Por quê? Porque ela está impregnando soluções e afetividade. Berço e o seu lar. Há uma identidade de pertencimento. Seu berço, seu lar. Com esta parcela do espaço que é, que seria o espaço onde ele convive e realiza suas atividades. Ele não fala no sentido de paisagem, ele não faz essa descrição, ele fala erroneamente porque ele não fala do sentido de identidade, ele fala sim, seu berço, seu lar. Letra D, no sentido de território, não se refere à questão de posse dessa determinada área, e ele faz uma conotação, ele não descreve a região natural, a questão do clima, da vegetação. Então, questão 3, alternativa certa, letra C, porque ele fala corretamente do aspecto do lugar, das emoções e da afetividade. Quarta questão é uma questão de leitura de imagem. Então, nós temos aí a paisagem é a parcela visível do espaço, ou seja, é tudo aquilo que está diante de nossos olhos. As paisagens se diferenciam dependendo dos elementos que predominam, natural ou cultural. Então, a partir da análise da imagem, considerando os elementos que nela compõem,
Podemos dizer que se trata de uma paisagem natural? Não, não é a letra A, porque nós não observamos a predominância dos elementos naturais, rios, árvores, vegetação, né, na verdade. B, por exemplo, cultural seria a alternativa correta, pois predominam os elementos construídos pelo homem. Prédios, construções, iluminação. Cultural porque trata de pode haver elementos naturais. Então a paisagem é uma porção daquilo que nós estamos vendo, não deduzindo. Então não é pode haver. E D, natural porque foi construído com a matéria-prima. Não é natural porque nós sabemos que predominam os elementos construídos pelo homem, por isso a alternativa é a letra B. Quinta questão, nós temos aí também uma questão conceitual. Em qualquer lugar em que você se encontre, é necessário saber onde veio e para onde vai. Para isso, é preciso uma orientação, isto é, saber qual a direção e o sentido que você deverá seguir. Com base na afirmação e nos conhecimentos sobre a orientação, nós estamos falando aí da letra A, ele diz, podemos concluir que o Oriente é a denominação dada pelos gregos a nascente, tendo como referência o movimento real do Sol, né? Então nós temos aí o Oriente é um hemisfério, não é uma direção, né? B não é também a correta, B porque ele fala que o polo magnético coincide com o polo geográfico, né? E eles são diferentes, né? O polo norte magnético se localiza no Canadá e o polo norte geográfico é no polo mesmo, na direção norte. Então, geograficamente não coincide com a mesma orientação. E a alternativa C, que é a correta, ele diz que orientar-se geograficamente é saber os pontos cardeais e, a partir dos pontos cardeais, formar a rosa dos ventos. Então, tem o norte, sul, leste, oeste, e desses pontos eu vou tirar os colaterais e os subcolaterais. E a estrela polar serve de guia para os navegantes. Então, essa não é uma forma de orientação geográfica. Então, a alternativa da questão 5 é a letra C. Vamos para a questão 6. Na questão 6, nós temos aí uma prática sobre coordenadas geográficas, que são conceituadas como um conjunto de linhas imaginárias, denominadas paralelos e meridianos, que serve para localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. A partir das informações acima, qual é a alternativa correta? A letra A não é correta porque o ponto D ele está na latitude 30 graus, não é 45. O ponto C ele está na latitude 30 e não 60. E a letra D não é a correta porque o ponto B ele está na latitude 60, né? Latitude 60 e 60 a sul, não a oeste, que oeste é longitude. Então, por isso nós temos aí a alternativa C, porque o ponto A ele está a 15 graus de latitude norte e 45 de longitude oeste, né? Perfeitamente apontado aqui na questão C. Vamos lá para a questão 7. Questão 7, nós temos uma questão de interpretação, também direcionada à aplicação de conceito. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Temos aí a principal evidência da diferença entre os fusos horários nos diversos locais do mundo. Então, a diferença de fuso do Brasil para esses outros países.
pode ser explicada pela letra B, movimento de rotação, porque o movimento de rotação é responsável pelos dias e pelas noites, né? Nesse caso, nós vimos que a Austrália, Nova Zelândia e Japão já passaram por essa comemoração do Ano Novo e o Brasil ainda não. Então, ela dá um link aí nos fusos horários. O eixo de inclinação vai interferir na insolação nas diversas áreas do planeta. Maior proximidade do Sol no verão não contempla a questão dos horários nesse contexto, e a latitude ela vai, principalmente nesse caso aí, a gente tem que entender que ela vai estar direcionada às zonas térmicas do planeta, não aos horários. Então, a questão 7, ela aponta aí para a alternativa B. Questão 8, levando em consideração que no dia em que esta foto foi tirada, o sol se pôs exatamente atrás da estátua do Cristo Redentor. Podemos afirmar que, então, para essa questão, nós precisamos de uma leitura de imagem. Então, nós temos aí o Morro do Pão de Açúcar, e ele está dizendo que o sol se pôs atrás do Cristo Redentor. Se o sol se põe atrás do Cristo Redentor, aqui nós vamos ter o oeste e, consequentemente, na frente, o leste. À esquerda, o norte, e à direita, o braço direito do Cristo vai estar apontado para o sul. Então, vai direto aí para a alternativa B, né, que é uma questão de sistemas de orientação. Ela é bem direcionada aí. Questão 9, uma questão de aplicação de conceito. A paisagem que predomina os aspectos originais da natureza, como vegetação, relevo e hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinala a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. Então, a letra A, rodovia, edifícios e represas são elementos culturais. Então, não contempla aí, essa alternativa não contempla a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra B, onde nós temos geleira, floresta e conjunto de montanhas, que são todas denominadas elementos naturais, portanto, paisagens naturais. Hidrelétricas não é um elemento natural, loteamento também não, ruas e avenidas também não está dentro desse quadro de elementos naturais. Questão 9, portanto, alternativa B, que é a correta. Temos lá a questão 10. No conceito de espaço geográfico está implícita a ideia de articulação entre natureza e sociedade. Na busca dessa articulação, a geografia tem que trabalhar, de um lado, com os elementos e atributos naturais, procurando não só descrevê-los, mas entender as interações existentes entre eles. E de outro, verificar a maneira pela qual a sociedade está administrando, interferindo nos sistemas naturais. Para perceber a ação da sociedade, é necessário adentrar em sua estrutura social, procurando aprender o seu modo de produção e as relações socioeconômicas vigentes. Vamos lá, o que se quer da questão. Na conceituação acima apresentada, temos a geografia como uma ciência da natureza e sociedade, no sentido de compreender as dinâmicas naturais dos espaços humanizados, não porque ele fala aqui de uma articulação entre natureza e sociedade. Ele não está se apoiando apenas em uma ideia, né? Ele está se apoiando na ideia de natureza e de sociedade. Descrever as narrativas individuais do natural e do social. Não, ele está falando de interação, não é um e o outro, é os dois juntos. Tanto a natureza quanto a sociedade. E a letra C, que é a alternativa correta, que ele fala dessa relação de interação, de articulação entre a natureza e a sociedade, que são os elementos que explicam aí o espaço geográfico. Eles não fazem uma avaliação dos sistemas naturais, mas sim eles tentam compreender a ideia de que a natureza e a sociedade exigem
o espaço geográfico deixa bem clara essa articulação e essa interação. Bom, com certeza todo mundo nota 10. Professora Luciana vai ficar por aqui deixando um abraço. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço.